Então, vindo aqui para baixo agora, a gente tem o sub, tá? Vocês podem ver aí o sub, uma passeadinha, as duas alças aqui lateral. Vindo aqui para baixo, a gente tem aqui o sub, e aí a gente já tem aqui, mesma forma, ele aciona apertando aqui, ó, acende o LEDzinho, e aí você tem o AC dele aqui, que é esse conector que o pessoal gosta de chamar de PowerCon, né? Aí, esse aqui é o input dele de AC. Então, esse aqui tá vindo lá da tomada, e aqui é a caixinha de cima. A caixinha de cima, tá vendo lá? Ela vem o cabinho, e a gente ligou aqui na fêmea dela, tá? Aqui, ó, só pra vocês verem, ó, tudo conector de 20 amperes, tá? Tanto a fêmea lá quanto aqui o macho da caixa, todos são conectores de 20 amperes. Aí vocês podem ver que, continuando, né, observando o mesmo princípio, aqui a gente tem o input de 100 a 240, também tá uma fonte automática. Aqui a gente tem todos os parafusos embutidos aqui, ó, extremamente bem construídos aqui, ó, sem rebarbas, tudo muito bonitinho. Aqui a gente tem o cooler dela, que é a refrigeração do amplificador. A gente tem um dissipador de calor aqui do lado, e aqui a gente vem para a parte dos graves aqui, né, dos ajustes. Então a gente tem aqui a possibilidade dessa caixa aqui, ela alimenta uma passiva também. Então tá aqui a pinagem dela, como é que você faz a pinagem para você fazer a alimentação da passiva. Então, se você comprar a caixa passiva aí, esse cabinho já deve vir dentro dela aí. Aqui a gente tem um botão cardioide, que eu vou já explicar para vocês o que é esse botãozinho aqui, tá? A gente tem aqui 3 presets também, assim como a caixa que a gente viu em cima. Aqui também a gente tem esses 3 presets. A diferença é que aqui ele faz os cortes aqui, olha só. Então aqui ele vai fazer um corte em 110 Hz, tá? Aqui ele vai colocar o corte 130, e aqui ele vai fazer um corte em 150 Hz, tá? Ele vai aplicar o Low Pass Filter, como vocês podem ver. Ou seja, se eu clicar aqui, eu tô passando informação pro meu sub, que ele vai falar no máximo até 110 Hz. De 110 para baixo ele vai falar essas frequências, tá? Dali para frente você coloca o filtro e elas começam a cair. E aí você vai falando até 110, falando até 130, falando até 150 Hz, tá? Ou sem nenhum filtro aí, deixando a caixa solta. Aqui você tem o botão de sensibilidade, o volume também do sub. E aí você tem de novo os 3 LEDs ali embaixo. O azul indicando que a caixa está ligada. O SIG, vocês estão vendo aqui no meio, o verdinho, que existe um sinal entrando aqui na caixa, tá? Tem algum sinal entrando aqui no input dela. E o limiter, e a caixa chegou, exatamente como já fala aí, no seu limite, né? E aqui também você tem uma luzinha, ó, de proteção, que quer dizer que às vezes pode acontecer de você tá o sistema tá em curto, alguma coisa que está em curto, então ele acende aqui para proteger o amplificador. Aqui o amplificador, falando já nele, o mesmo padrão do amplificador de cima, um amplificador classe D com ultra eficiência energética, tá? Ou seja, esse amplificador aqui, ele não perde energia em calor, tanto em calor, tá? Ele consegue transferir tudo que vem aqui, né, para esse que entra aqui nele de energia, ele consegue gerar esse sinal e transformar isso com a eficiência praticamente perfeita para o alto-falante. Se você pegar um amplificador classe AB, classe A, esses amplificadores tradicionais, esses mais antigos, você vê que a eficiência energética dele é um pouco fraca, né? Porque ele perde muita parte da energia que ele absorve aqui, ele transforma em calor. Então, uma parte dessa energia fica perdida aí em calor, e aqui não. Aqui vocês podem ver que geralmente quando vocês forem trabalhar com amplificadores classe D, ele trabalha frio, né? Ele não tem
transferência de tanto calor igual um amplificador convencional, tá? Então aqui a gente tem um amplificador ultra eficiente aqui para essas caixas, tá? Voltando aqui, vamos falar então dessa funçãozinha cardioide aqui que vocês estão vendo, né? Vou colocar no site aí para vocês darem uma olhada. Então a tela aí já deve estar aparecendo para vocês do sistema, como é que funciona. Então essa teclinha cardioide é a possibilidade que essa caixa te dá de você já fazer um cardioide é um tipo de arranjo que você faz com os subs, que ele gera uma figura de resposta, né, de área de cobertura do sub. Então, como vocês podem ver aí, tem esse formatinho aí, tipo de um coração invertido aí, né, esse formato cardioide. Então, para você fazer um tipo de arranjo desse, hoje tradicionalmente você precisa ter um processador digital para você fazer os atrasos, para você conseguir chegar nesse tipo de cancelamento. Que nada mais é o que, pessoal? Você pega uma caixa de som, um outro sub, e você gera um cancelamento controlado e direcionado, tá? Para uma região que você não quer que aquele som vá. Então você já viram em alguns vídeos nossos que a gente teve que fazer alguns arranjos desses de cardioide, e por conta até de vizinho e tudo mais, mas isso é muito utilizado para aquelas pessoas que querem enxugar um pouco a quantidade de pressão sonora que vai por altar. Então os subs que estão direcionados ali para o público, né, para as pessoas, para os membros aí da igreja, ele não tem que estar com pressão sonora para cima do altar, que muitas vezes ele atrapalha, tá? Então aqui essa caixa ela já te dá a possibilidade de você fazer esse ajuste de subcardioide já na própria caixa. Então você não precisa nem de processador digital, tá? Você simplesmente pega aí, pelo menos, precisa de pelo menos 2 caixas, e aí eu vou colocar para vocês com 2 caixas primeiros, como vocês podem ver. Então esse aí é o sistema de ajuste cardioide com 2 caixas. Então você vira, coloca uma caixa uma do lado da outra, e aí uma fica virada para o público, a outra fica virada para o altar. E aí essa que está virada para o altar, aí você vem aqui atrás aqui na caixa e clica nesse botãozinho cardioide. Então aí ela já vai criar esse cancelamento para trás aí, né? Então você tem uma diretividade mais eficiente dos graves, né? Você apontou a cobertura dos graves aí, né, para onde ele vai, aonde interessa realmente que ele vá. Então você tira essa pressão sonora do altar e você projeta isso de uma forma mais eficiente para dentro, para o público, né? E aí vocês podem ver também o outro sistema de arranjo com 3 caixas. Então você tem 2 subs aí colocando, você tem essa possibilidade aí com os 2 subs e com o sub no meio invertido. Então o sub no meio está invertido e as 2 caixas na ponta apontadas para o público e um apontado para trás. Esse aí vocês já viram no outro vídeo que a gente postou, que foi esse mesmo sistema de sub que a gente usou em uma igreja que a gente precisava tirar a quantidade de pressão sonora dita a parte de trás da igreja, né? E aí a gente utilizou esse arranjo dessa forma aí, para utilizar desse jeito, tá, pessoal? Então essa caixa já te dá essa possibilidade de você fazer isso. Então olha que incrível, pessoal, você nem precisa do processador digital, você já tem uma série de recursos aqui nessa caixa. E aí, gostou? Curtiu? Não esquece o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente for lançar aqui para vocês. Ah, e não esquece, a gente tem o nosso Instagram, @audioparaigreja. Então você clica lá eu faço muitas enquetes, posto muito conteúdo para vocês, e é onde eu tenho um acesso mais direto com vocês aí. Então, quer nos conhecer melhor, quer falar com a gente? Vai lá no Instagram, segue aí Áudio para Igreja, e eu te espero lá para mais vídeos e conteúdos muito legais que eu tenho para postar com vocês. Até mais!